mostrando um pouco a importância para a gente do sistema de gestão acadêmica, para que a gente possa conduzir os rumos da pós-graduação na universidade. Basicamente, nós temos 3 módulos no SIGA que são importantes para a gestão acadêmica da pós-graduação. Módulo estrito sensu, que é onde a gente tem os dados e faz a gestão dos mestrados e doutorados da UFRN. O módulo lato sensu, onde a gente faz a gestão dos cursos de especialização, que giram em torno de 40 a 50 cursos ativos a cada ano. E, mais recentemente, foi desenvolvido um módulo de residências em saúde, que é um módulo que ainda não está no ponto que nós gostaríamos, mas porque justamente a dificuldade não é quem desenvolve, nem o sistema, mas são os usuários. São 30 residências médicas e 5 residências multiprofissionais na área de saúde, e a gente ainda está buscando uma forma de fazer com que esse módulo seja tão dinâmico quanto o estrito lato tem sido. Então, pode passar. Para vocês terem uma ideia de como a gente não pode mais viver sem um SIGA, a parte da pós-graduação foi implantada, foi trazida para o sistema em 2008. Então, são apenas 5 anos, estamos fechando o 6º ano de utilização, e como já cresceu, avançamos, mudamos, realmente é algo que só quando a gente lembra no início das dificuldades e dos dados que nós necessitávamos e às vezes não tínhamos, e fomos demandando isso, e hoje a gente não vive sem o nosso sistema. A pós-graduação na UFRN, estrito sensu, tem 35 anos. Então é relativamente nova, mas já tem 99 cursos de mestrado e doutorado. São 33 doutorados, 66 mestrados. Desses, 94 já em funcionamento, 5 foram aprovados esse ano pela CAPES, serão implantados no próximo ano, mas como nós estamos aguardando ainda algumas análises que não foram concluídas na CAPES, certamente o próximo ano será o ano que a universidade vai implantar o seu 100º curso de pós-graduação. Então é um sistema já bastante grande e seria impossível, com o número reduzido de pessoas, com o espaço físico que nós temos, com a estrutura que nós temos, de gerir esse sistema de pós, se não fosse o auxílio do SIGA. Até dezembro de 2012, a universidade, toda a sua história, nesses 35 anos, formou mais de 6 mil mestres, mais de 1.000 doutores, e esse número vem aumentando em função do aumento recente, do crescimento exponencial do sistema. Então, o primeiro curso foi implantado em 1977, mas o crescimento maior vem se dando a partir de 1995 em diante. Até ontem à noite, nós tínhamos registrados no sistema 699 defesas de mestrado, falta uma para os 700, né? E 222 de doutorado, ou seja, em novembro, início de novembro, nós já ultrapassamos o número de defesas de doutorado que registramos no ano de 2012. Então, é um sistema que vem se expandindo e a gente precisa, então, ter esses dados muito bem consolidados no sistema, senão a gente não consegue planejar as nossas ações. Bem, são em torno de... O número de estudantes oscila, né? Porque a cada momento pode haver entrada de novos alunos, porque nós temos alguns doutorados que fazem a seleção em fluxo contínuo,
Então, nós temos, ao contrário da graduação, que existe uma data para ingresso, né, e a data para o período de conclusão, ele é mais estreito. A cada momento nós podemos ter ingresso de alunos e defesa. Então, esse número varia a cada dia. Mas o número esses são os números de ontem, 4.362, mas matriculados em 2013 nós já registramos um acumulado de 5.000 alunos. Então já houve defesas ali que não aparecem no sistema. Então, cerca de 1,7 alunos de mestrado para cada aluno de doutorado, mais ou menos essa distribuição, que está de acordo também com a proporção de cursos, né? Nós temos mais cursos de mestrado do que doutorado. Mestrado tem uma duração média de 2 anos, doutorado de 4, então é uma rotatividade bastante grande de alunos, né? Ao contrário dos cursos de graduação e de doutorado, eles são mais longos, né? São mais de 1.000 bolsas que nós temos da CAPES financiando esses alunos, e recursos para custeio desses programas são da ordem de 3,5 milhões de reais, descentralizados pela CAPES também, que nós temos que fazer a gestão junto com a Pró-Reitoria de Administração. Próximo. Bom, a gestão da pós-graduação, ela está, digamos, baseada em 5 pilares aí. A gente precisa de flexibilidade, então, cada programa tem a autonomia de definir seu calendário próprio, de definir as regras do seu processo seletivo, de definir as regras, as normas acadêmicas a que os alunos têm que se submeter, o que é exigido do aluno. A proposta pedagógica, ela varia enormemente, ela tem um grau de flexibilidade muito maior que, às vezes, a gente observa em cursos de graduação daqueles mais tradicionais, embora a flexibilidade seja um princípio geral na universidade. Agilidade, então as respostas elas têm que ser bastante rápidas, então tanto a Pró-Reitoria como as coordenações desses programas têm que estar atentas para responder o mais rapidamente possível às demandas dos docentes, dos alunos, e resolver as questões que vão se colocando. Então, para isso, a gente precisa muito do sistema para checar dados, para inserir esses dados, para dar transparência e fazer um controle acadêmico adequado. Então, o controle acadêmico é o outro pilar, a gestão pública, né? Então, os princípios da gestão pública nós temos que obedecer rigorosamente, a responsabilidade. Então, responsabilidade com os recursos públicos, responsabilidade com os valores da universidade, com o nosso plano de desenvolvimento institucional, com as normas, regimentos, responsabilidade com a qualidade daquele aluno que a gente quer formar, a UFRN. Sim. Então, às vezes não é muito fácil como pode parecer. Próximo, por favor. Então, a gestão, na verdade, a gente é responsável pela gestão acadêmica e também administrativa, juntamente com a PROAD, porque nós autorizamos os pagamentos que os programas solicitam. Então, quando esse recurso chega, vou falar rapidamente porque eu vou focar no acadêmico, a gente faz isso pelo CIPAC, que é outro sistema, e que cada programa de pós-graduação tem uma unidade que vai ser gerenciada pelo coordenador da pós-graduação. Então, isso aí é via... nós conseguimos saber o saldo que cada programa tem, como eles estão utilizando esses recursos, mas a responsabilidade da Pró-Reitoria de Administração. Nós fazemos apenas a autorização do pagamento, mas eles aqui verificam toda a legalidade e executam esse orçamento. Mas é bom porque há uma certa independência para que cada programa utilize esses recursos da forma que for mais conveniente, mais prioritária para o desenvolvimento do seu programa de pós-graduação. Então, a gestão acadêmica a gente faz em parceria com os coordenadores de
pós-graduação e os respectivos colegiados. Bom, a gente conseguiu desenvolver, tentando entender primeiro quais são as dificuldades de cada etapa do processo, e aí demandando isso a Sinfo, desde a entrada do aluno até a emissão do diploma. Então, hoje, nós trabalhamos com a inserção, todo edital de processo seletivo de pós-graduação, ele é inserido no sistema. Então, e a gente analisa para poder liberar isso, para ver se está dentro das normas. Então, só é possível um programa de pós-graduação fazer a seleção para mestrado e doutorado na hora que esse edital ele foi inserido no sistema e liberado pela Pró-Reitoria. Então, é possível que isso se torna público uma vez liberado pela Pró-Reitoria, então o público externo pode consultar, tem acesso e faz suas inscrições através do sistema. Então, é possível também que, ao cadastrar o edital do processo seletivo, o coordenador também cria um questionário, que aí ele cria um questionário do jeito que ele achar interessante para captar dados de interesse para o programa sobre aquele aluno. Então, o aluno, ao preencher o formulário de inscrição, ele também preenche esse questionário. Já se tem, então, uma ideia do público, né, que procura aquele programa. Se a inscrição for deferida pela coordenação, aquele grupo de candidatos que tem a inscrição deferida se submete ao processo seletivo, e após o processo seletivo, no próprio sistema, o coordenador indica quem foi aprovado, quem não foi aprovado, e aqueles candidatos aprovados, eles passam então eles são cadastrados no sistema, gerado então um histórico escolar, onde toda a vida desse aluno vai ser registrada, e a partir daí então ele tem acesso a fazer as matrículas também online a partir do cadastramento das turmas pelo coordenador. Então ele vai ser informado sobre as datas, sobre todos os procedimentos que ele deve seguir, e ele vai poder fazer isso pelo sistema. Então, no primeiro acesso, ele cria a senha e aí tudo ele faz pelo sistema. Então, ele faz as matrículas, se ele precisar trancar uma disciplina, ele faz essa solicitação pelo sistema, o orientador analisa se concorda ou não, então ainda pode mudar de ideia até efetivar esse trancamento. O rendimento acadêmico é colocado ali também no histórico, porque quando o professor conclui a turma, fica registrado no histórico que o aluno cumpriu, se ele teve aproveitamento em presenças e qual o conceito que ele obteve. Então, todo o acompanhamento é via o histórico escolar. Pronto. Próximo. Bom, quando ele se aproxima do final do curso, ele qualifica e está apto na qualificação, vai à defesa. Então, a gente pode fazer o cadastro da banca pelo sistema. Então, tem um prazo que é feito isso. E a gente vai colocando, às vezes, algumas travas para induzir que isso seja, porque às vezes as pessoas têm uma certa resistência a utilizar o sistema e a gente começa a perder informação. Então, a gente coloca algumas travas. Uma, aqui que funcionou muito bem, é a seguinte: só é possível, toda banca de defesa tem que ter um membro externo à universidade. Então, só é possível emitir passagem ou diária para que essa pessoa venha no momento em que essa banca foi cadastrada no sistema, senão não consegue se gerar o formulário de solicitação. Então, a gente vai colocando algumas amarras que fazem com que as pessoas sigam os trilhos que a gente precisa que elas sigam. Depois, então, que essa banca é cadastrada, é homologada, pode ser cadastrada pelo professor orientador, pela secretaria da pós, pelo coordenador. Finalmente, depois de homologada pela coordenação, ocorre a defesa. E quando ocorre a defesa, o aluno, então, ele se torna inativo, mas não aparece, ele aparece no status defendido, né? Então, ele não conta mais como um aluno, porque para a universidade ele cumpriu o ciclo, ele defendeu a dissertação, o tese foi aprovado,
Mas entre esse momento e até o momento que ele sai mesmo do sistema, ele é considerado concluído, existe um processo de homologação, que é aquele tempo que ele precisa fazer correções. Muitos programas de pós exigem que o aluno mande um artigo para uma revista, e aí isso demora um pouco. Então, esse período ele fica com o status defendido. Depois, quando ele cumpre com as exigências, isso é homologado pelo colegiado da pós, e aí o processo de homologação vem para a pró-reitoria, isso tudo via sistema. Vários documentos que são exigidos, o próprio sistema já emite. Por exemplo, a ata da defesa é possível emitir pelo sistema um modelo e mesmo inserir, no caso, se for necessário, inserir documento em PDF. No sistema a gente recebe essa ata. O TED, que a gente chama, que é um termo de autorização do aluno e do orientador para que esse trabalho possa ser divulgado, publicado na biblioteca de dissertações e teses digital, que isso aí é vinculado à biblioteca central da universidade, mas como também é muito importante a visibilidade dos trabalhos de pós-graduação, e a CAPES avalia os programas também nesse sentido. Então a gente coloca, é possível restringir se há alguma proteção a ser feita daquele conhecimento, em divulgar parcialmente ou mesmo não divulgar, mas desde que isso seja justificado. Então esse termo é gerado pelo sistema, as declarações para os membros da banca de participação, de que o aluno defendeu, de que ocorreu aquela defesa, todas essas declarações de que o aluno qualificou, de que ele fez a proficiência, o sistema emite para a gente. Aí quando a comissão de pós-graduação aprova essa defesa, então nós temos o módulo de emissão do diploma. E aí, bom, nos livramos do aluno. Lá vai ele com seu diploma de mestre ou doutor. Então esse é o fluxo. Próximo. Aqui, por exemplo, o atestado de matrícula, que o aluno, uma vez matriculado em alguma coisa, ele pode pedir a emissão do sistema. Então, assim, diminui muito a necessidade nas secretarias dos programas e mesmo na pró-reitoria de pós, de ter pessoas que façam atendimento para emitir um documento, que haja alguém para assinar e por aí vai. Próximo, por favor. Aqui é um pedaço de um histórico escolar. Meus alunos sofrem porque eu pego tudo que é deles e meu para apresentar. Então, cada atividade que o aluno faz, então, o início, o fim, a disciplina que ele cumpriu, o número de créditos, a avaliação. No caso, eu peguei uma boa aluna, né? Só tem um Bzinho ali, para não dar mau exemplo da UFRN. Então, ela já está próximo da conclusão, essa aluna está indo para a defesa. Próximo. Inclusive, a gente consegue colocar observações. Então, a gente edita as observações, tudo que se quiser registrar nesse histórico, a gente pode colocar. No caso, aí a gente registrou onde ela fez o estágio de docência, qual a carga horária, em que disciplinas, porque é algo que ela não precisa ter uma declaração à parte, ela, o próprio histórico, já comprova que cumpriu essa atividade. Esse é o tal do TED, né? Quando o aluno, no caso aí, essa menina defendeu e eles estão autorizando a divulgação da tese na biblioteca. Então, no módulo estrito sensu do nosso sistema, a gente tem como fazer várias operações em relação ao aluno, cadastrar aluno, emitir histórico, emitir esses outros documentos, alterar as bancas, porque às vezes acontece de ter que alterar uma data, alterar um membro e já passou do tempo que isso fica aberto para as coordenações fazerem, então solicita para a reitoria, a gente faz as alterações da banca examinadora, pode prorrogar o prazo de conclusão de um aluno, caso
isso seja aprovado pelo colegiado, pela comissão de pós-graduação. Então a gente vai seguindo o que acontece no processo mesmo das decisões da universidade. A gente vai sempre registrando isso no sistema, e isso fica registrado na vida escolar desse aluno. Próximo. Cadastrar, então, cadastro na pró-reitoria, a gente aí tem dois tipos de possibilidade. Então tem tudo que se refere ao aluno, também coordenação, quem é o coordenador, quem é o secretário, se há mudança. Então a gente tem esses cadastros todos, mas importante também quando um curso novo é aprovado, ou quando há alguma modificação na estrutura desse curso, é criada uma nova disciplina, ou é feita uma mudança na estrutura curricular desse curso, isso é registrado na pró-reitoria. Então, somente após a aprovação do Conselho Superior dessas modificações é que esse registro é feito por nós. Então, a gente consegue ter um registro bem real daquilo que realmente pode ser feito ou não. Porque as pessoas, às vezes, querem criar coisas sem a devida autorização, né, dos conselhos, sem seguir as normas. A flexibilidade, a agilidade, né, a gente pensa que não precisa seguir os outros pilares ali. Mas, nesse caso, a gente no sistema consegue definir e, claro, uma vez aprovado, rapidamente ser modificado, e a gente consegue fazer com que os cursos sejam atualizados sempre à medida que é necessário. Isso não é tão burocrático como pode parecer, mas o sistema ajuda bastante. E evita confusões, porque aí o que não vale mais, ele passa a ser desativado, não há perigo, então, o aluno escolher uma disciplina que não existe mais, de haver uma confusão de troca de uma linha de pesquisa que também está desativada, e que as pessoas queiram que aquilo ali funcione sem que realmente possa funcionar. O processo seletivo também, então a gente consegue visualizar quais são os editais que estão abertos, quais aqueles que precisam de autorização, e uma parte nova ali, autoavaliação, nós estamos inserindo agora, o professor Rubens trabalhou nisso, porque nós sentimos a necessidade de traçar metas mais no horizonte um pouco mais largo, porque algumas respostas na pós-graduação, em termos de resultado de programa, de avaliação de programa, elas demoram muito a acontecer. Então, a gente trabalha muitas vezes, o pessoal fala isso, né? A gente é avaliado a cada triênio, trabalha, se esforça, acha que melhorou muito, realmente melhorou muito, e o conceito fica igual. O problema é que todo mundo trabalha, todo mundo evolui, e a pós-graduação no Brasil, são mais de 5 mil cursos, vem melhorando a cada triênio sensivelmente. Tanto é que a gente atingiu patamares em termos de produção científica no mundo, entre os primeiros países, né? Éramos 13º, não sei se já conseguimos avançar nisso daí, mas tem áreas que são extremamente fortes e cada vez avançam mais rapidamente. Mas uma ação dessa, para que a gente possa levar um programa de um patamar de início ou de algumas dificuldades para ser considerado um programa consolidado, e uma das nossas metas no PDI é aumentar o número de doutorados, então a gente precisa fortalecer os programas novos para poder criar o doutorado, demoram alguns anos para dar resultado. Então a gente disse não, a gente não pode pensar, vamos correr, e chega na avaliação a gente não sai do lugar, a gente precisa planejar esse crescimento, a gente precisa saber o que é que está precisando ajudar esses programas a resolverem para que eles possam desenvolver mais rapidamente.
e dar a resposta que a gente precisa. Então, é um planejamento estratégico que nós estamos fazendo com cada um dos programas, dos 67 programas de pós-graduação. E aí a gente disse, não, a gente vai deixar essas metas no sistema, transparentes, para que todo mundo veja, então vai ser visível, e primeiro, autoavaliação, para que os programas digam onde é que eles precisam melhorar, o que é preciso ser feito, e depois o planejamento das metas. Vamos ver como é que vai funcionar isso também, vai ser uma indução meio pesada aí. Próximo. Bom, então os relatórios que são para a gente, como pró-reitoria, importante os relatórios que a gente consegue tirar do sistema, porque eles nos dão dados gerais e nos ajudam então a planejar esse futuro e ver, detectar algumas situações que não estão, talvez, muito satisfatórias. Então a gente consegue relatórios em relação aos alunos, as defesas ocorridas ou programadas por programa, número total, em relação a que programas estão utilizando matrículas e o processo seletivo online, quem não está utilizando, né, para a gente ir lá brigar lá com o coordenador. Os cursos, então o conceito dos cursos e dados gerais sobre esse curso. Também relatórios sobre os docentes, sobre a lista de coordenadores e secretários, e do processo seletivo também a gente consegue a demanda e as vagas ofertadas. Então, por exemplo, aí, ontem eu fiquei muito surpresa de saber que nesse último ano, o PRODEM, o Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, foi o doutorado de maior demanda na universidade, em termos de número de candidatos por vaga. Tinha 5 candidatos por vaga. É um doutorado em rede, interdisciplinar, muito interessante, porque ele trata da questão do desenvolvimento sustentável. E mais surpresa ainda quando eu vi que o mestrado mais procurado, com mais de 18 candidatos por vaga, foi o mestrado em serviço social. A última vez que eu tinha visto isso era educação física, porque era um curso novo e havia uma demanda reprimida enorme, porque não há quase cursos de pós-graduação em educação física no Nordeste. Eu acho que era o único na época. Então, houve essa procura, e agora serviço social, que é um curso mais antigo, disparou. Não sei o que está a ver com a área que as pessoas estão buscando a pós-graduação, a gente fica feliz com isso. Próximo. Aí, por exemplo, um exemplo da pós em educação física, que a gente consegue saber as defesas. Então, aí aparece o nome do aluno, o título do trabalho, a data ali no canto direito da defesa, e se eu clicar na lupazinha que aparece, eu consigo um resumo dessa dissertação, sei quem era a banca, sei quem eram os orientadores. Então a gente tem como saber isso, programa a programa, e ir acompanhando o desempenho desses programas. Aí, no caso, o número de defesas eu coloquei de 2008 para cá, porque não é possível a gente confiar numa série histórica anterior a 2008, porque nem todos os dados eles migraram para esse sistema. Então, a gente conta de 2008 para cá. Então, 2013, a gente está muito próximo de ultrapassar a marca do ano passado. Aí é outro exemplo, né? Então, orientações concluídas por docente. Então, muitas vezes, num programa de pós-graduação, os dados gerais parecem muito bons, mas é um grupo minoritário, às vezes, de docentes que carrega, né, que traz aqueles indicadores, e outros não estão com os indicadores tão bons. Então, a gente tem como ver se dentro de um programa o trabalho, os resultados, eles realmente estão sendo produzidos pelo grupo todo, apenas por alguns indivíduos. Então, nesse caso aí, das orientações concluídas, eu sei para cada professor quantos alunos, quem foram os alunos e qual o trabalho que foi concluído.
Aqui é uma outra forma, eu posso saber concluído, nesse caso eu peguei as que estão em andamento. Então, por exemplo, bioquímica ali, eu tenho professora Adriana, professora Ana Helena. Então, cada um dos professores e quantos alunos eles estão orientando. E aí vocês já podem observar como existe diferença. Tem gente que orienta 1, tem gente que orienta 6, 3. Então, há uma variação. A gente consegue, então, mapear como é que estão os indicadores daquele programa, olhando cada um dos professores e cada um dos alunos. Aí eu botei o meu, né? Eu posso pegar, então, eu quero saber um docente, mas que danado esse docente está fazendo nesse programa? Então, eu sei todas as atividades que o docente fez num determinado o ano 2013. Então, no caso, ministrou disciplina, orientou 4 alunos de doutorado e 4 de mestrado. Bom, o gráfico, esse gráfico o sistema não nos dá, mas aí a gente consegue, para os relatórios que a gente faz de gestão, no final do ano, a gente, pegando os dados, a gente vai relacionando um dado ao outro e trabalhando um pouco isso. No caso, essa foi uma apresentação que nós preparamos para a saúde, por isso que está destacado ali que 15% dos alunos da pós-graduação são da área da saúde, onde a gente coloca o número de alunos de mestrado e de doutorado em vermelho, né, e azul mestrado, e compara nas várias áreas da pós-graduação da universidade. Próximo. Número de bolsas, então, de mestrado e doutorado, a gente consegue puxar no sistema e a distribuição. Aí alunos também de pós-graduação, no caso são só dos cursos da saúde. Então, quantos tem de mestrado e quantos de doutorado? É importante ver essa proporção para ver se o esforço daquele programa está indo muito para o mestrado ou muito para o doutorado, se está equilibrado. Né? Aí é o número de alunos por docente. Então, às vezes, a gente tem muitos alunos e poucos docentes, acaba havendo uma sobrecarga de orientação. Às vezes, a gente tem poucos alunos e muitos docentes, então isso pode ser um problema. Então, a gente procura ver como é que a área se comporta, ou como os programas se comportam, e tem como fazer uma avaliação comparativa entre eles. Um outro dado que a gente usa no sistema é a taxa de sucesso, que é um pouco diferente daquilo que a graduação utiliza. No caso aqui, a gente coloca na data de hoje, né, quantos alunos concluíram, qual o percentual de alunos que concluíram daqueles que entraram em 2009, 2010, 2011. É claro que quanto mais para trás, né, maior vai ser a taxa de sucesso, porque esses alunos vão saindo do sistema e defendendo. Mas mesmo assim a gente acaba percebendo algumas situações em que não se chega ao 100%. Então a gente observa que pode haver desistências, pode haver um desligamento do aluno por alguma razão, em que ele não ultrapassou o prazo máximo, e aí a gente consegue também ver a eficiência do programa na formação desses alunos. Então, a gente quando puxa programa a programa a taxa de sucesso, se clicar depois no número de alunos, a gente consegue a relação desses alunos que estavam matriculados, que ingressaram naquele ano, e pode saber quem concluiu e quem não concluiu. Se quiser saber a situação daquele que não concluiu, clica em cima do nome do aluno, aparece o histórico dele, a gente sabe o que foi que aconteceu com aquele aluno. Desistiu, foi desligado, qual foi o problema, a gente já vai... E se ele ainda está no sistema, se ele está ativo e não defendeu, a gente tem como fazer alguma intervenção, questionar o programa, vamos botar esse aluno para defender, o que está faltando. Então a gente faz muito essa gestão de fazer com que as coordenações busquem a eficiência. Tempo médio de formação é importante, então o sistema também nos dá isso, e a gente tem como comparar os programas entre si. Próximo. Tempo médio de doutores, então mesmo aqui são 2 programas comparados.
Próximo. Relação de defesas por docente, então, acaba se vendo quantas defesas ocorrem pelo número de docentes. A gente vê daí o esforço docente do programa em formar os alunos. E aí também todos os dados que são inseridos pela coordenação ou pela pró-reitoria do sistema, como a estrutura curricular, os projetos de pesquisa, processo seletivo, tudo isso gera a página, né? A página ela é gerada automaticamente, esses dados são disponíveis e depois então a coordenação do programa pode entrar nessa página e colocar notícias, colocar outras informações que achar conveniente. A página já tem a tradução para o inglês, então dá mais visibilidade aos nossos programas de pós. Próximo. Uma outra coisa que depois nós solicitamos, isso foi em 2010, foi o desenvolvimento de uma parte aí do sistema para fazer a gestão do programa de docência assistida, porque nós temos cerca de 900 a 1.000 alunos de pós-graduação por ano que fazem estágio docência na graduação. E não havia uma visão de como isso acontecia na universidade. Quando a gente inseriu esses alunos no projeto, no programa Reúne, que havia necessidade de se focar nos objetivos de melhoria da taxa de sucesso da graduação, que esses alunos da pós deveriam apoiar a melhoria da qualidade da graduação, a gente quis então acompanhar isso. Não é que quis, né? Disseram assim, não, é a pró-reitoria que vai fazer, né? E a gente disse, não, a gente precisa de ajuda. Então fomos para o sistema e aí assim, cada semestre os alunos de pós que vão fazer estágio de docência, eles submetem um plano de atuação pelos CIGAs, tem lá um local específico que eles fazem isso. Esse plano é aprovado pela coordenação da pós-graduação, pelo colegiado, o coordenador dá o ok, e a gente pode reprovar também, pedir para modificar, e ao final do semestre ele faz o relatório. O interessante é que quando esse plano é aprovado no sistema, automaticamente esse aluno fica inserido, ele aparece na turma virtual do CIGA, e os alunos de graduação sabem que ele é um aluno de pós que vai estar atuando ali, e aparece o plano dele também para que os alunos consultem. E depois, no final, tem um momento em que os alunos e os docentes de graduação podem avaliar a docência assistida pelo CIGA. Tem um local específico para isso ser feito. Então, também nós temos relatórios a respeito desses estágios, né? Porque inicialmente, pelo menos no Reúne, foram 200 bolsas que vieram e a gente tinha que prestar conta desse recurso e qual o impacto da atuação desses bolsistas na graduação. Então aí é um exemplo eu puxei isso ontem, do número de planos aprovados nesse último semestre. Nós temos então 472 alunos com planos aprovados e fazendo estágio de docência na UFRN 2013.2. Próximo. E a gente tem como acompanhar então os índices das disciplinas onde esses bolsistas atuam. Então, fui atrás de um exemplo de matemática e estatística, que normalmente são áreas em que os alunos da graduação têm mais dificuldade, têm muitas reprovações. Então, eu sei as turmas que esses bolsistas da pós atuaram e quantos alunos foram aprovados, reprovados nessas turmas. E vocês podem ver que tem bastante reprovação, né? Aí, em algumas turmas. O total chega a 85 alunos reprovados. E aí a gente tem como ver o relatório desses bolsistas, ver como eles atuaram, se houve melhora, porque às vezes a gente olha um dado que é ruim, mas ele é muito melhor do que era antes. Então, os indicadores estão em evolução e a gente faz esse acompanhamento. E existe então um momento em que a gente troca e discute essas informações com a pró-reitoria de graduação e traz estratégias de atuação conjunta. Bom, o SIG Rede, que na verdade a gente ainda não tem
à disposição para todas as nossas redes. Nós temos vários programas de pós-graduação, que são várias instituições juntas que atuam, e na verdade a gente está buscando uma forma de facilitar a gestão desse programa, porque é um programa único, mas que envolve várias instituições diferentes. Então, como nós estamos coordenando o Prof. Letras, que é um mestrado profissional que envolve 40 instituições, tem mais de 800 alunos, 300 professores, a gente diz, não, a gente não tem como fazer isso perguntando para o professor lá, sei lá, de Santa Catarina, de Tocantins, já terminou sua turma, quantos alunos passaram, então fica um pouco complicado essa gestão dessa forma. Próximo, pode passar. Bom, é isso, agradeço a atenção e qualquer coisa, estou aqui à disposição.